Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista e colunista da Gazeta do Povo. Me chamou muita atenção aquele time de ministros atrás do presidente Bolsonaro durante o pronunciamento dele após a demissão do ministro Sérgio Moro. Se a ideia de quem organizou aquela ida dos ministros junto com o presidente para o pronunciamento era passar uma imagem de força, talvez não tenha funcionado. Ali logo atrás do presidente tinha gente com fisionomia triste. Eu achei que o ministro da Saúde, recém-empossado, o novo ministro da Saúde, parecia atônito e no final chamou a atenção, alguns veículos de imprensa até destacaram isso, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tenha aplaudido o presidente. Mas vamos lá, o que o presidente passou nas suas palavras? Força ou fraqueza? Ele estava medindo força com o ex-ministro Sérgio Moro. Todo mundo esperava nesse momento alguma palavra apaziguadora e não veio essa palavra. O que o presidente fez hoje foi confrontar o ex-ministro Sérgio Moro. Desmentiu as acusações feitas pelo ex-ministro, disse que não tentou interferir na Polícia Federal, disse que nomeação de superintendente é um dever do presidente e não do ministro, ao contrário do que ele tinha dito em outros momentos do governo, inclusive para o próprio ministro. Disse que não pediu informações privadas sobre investigações em andamento, que foi uma das acusações que o ministro fez hoje em seu pronunciamento, e inclusive já existem pedidos ou formulações de pedidos de impeachment por conta disso. O presidente vai ser investigado por conta dessa acusação. Bolsonaro também revelou algumas questões que tinham acontecido no âmbito do ministério nos últimos dias, colocou Sérgio Moro contra os outros ministros, disse que ele não vinha tendo uma postura aberta, favorável ao que o presidente dizia em relação à liberdade das pessoas nesse momento de isolamento social. Enfim, houve uma tentativa de medir forças com o ministro Sérgio Moro. E aí eu acho que aquela imagem do cenário enfraquecido ali no fundo do presidente, a aparente fisionomia triste de alguns ministros, era real. Porque se a gente for ver o que aconteceu nas redes sociais hoje, ainda é muito cedo para a gente dizer para onde o Brasil vai caminhar em função do que aconteceu a partir do momento em que o ministro Sérgio Moro saiu e fez algumas revelações sobre os bastidores do governo. Mas nas redes sociais hoje a gente viu uma disputa muito clara e não era mais um Brasil dividido entre pró ou contra Bolsonaro. Eram os eleitores do presidente, aquela base de apoio popular que ele tinha, completamente esfacelada e dividida. E por que eu digo isso? Porque a gente via na medição dos Trending Topics do Twitter uma força claríssima ao ex-ministro Sérgio Moro. Ele era simplesmente o campeão ali nos Trending Topics. Eu anotei aqui às 3 da tarde, 3 horas mais ou menos depois do pedido de demissão dele, ele tinha 1.800.000 menções no Twitter, enquanto Jair, que é o nome do presidente, estava lá em 17º lugar na lista dos assuntos mais comentados e não chegava a ter 100.000 citações. É claro que se a gente for juntar os vários outros temas que povoaram a rede social durante a tarde, havia várias outras citações que se referiam a esse assunto, mas não diretamente a Moro ou Jair. E aí, o que a gente pode dizer em relação à força ou fraqueza? Quem saiu forte ou enfraquecido disso? Quando a manifestação popular ali nas redes sociais, mas é o termômetro que a gente tem do momento, era de 1.800.000 citações favoráveis a Moro, a imensa maioria favorável ao Moro, e menos de 100.000 referindo-se a Jair, praticamente todas elas desfavoráveis. Tinha uma outra hashtag, aliás não, tinha uma outra menção na lista dos Trending Topics do Twitter, se não me engano estava em 9º lugar às 3 da tarde, que era simplesmente a palavra presidente. Podia ser presidente de qualquer coisa. Claro que nesse dia praticamente todo mundo que escrevia presidente no Twitter falava de Jair Bolsonaro, mas eu consegui ler algumas centenas ali de comentários para ter uma medição, né, de como que estava a temperatura, o clima entre as pessoas, e era meio a meio. Tinha muita gente ainda dando aval ao presidente, mas a gente percebia que os que criticavam o presidente por não ter conseguido manter Sérgio Moro no governo
não eram aqueles inimigos mortais, aqueles inimigos desde sempre. Esses estavam lá em outras hashtags, fora Bolsonaro, estavam grande dia, tinha várias outras hashtags alusivas a essa questão da demissão do ministro Moro, mas os que estavam contra o presidente ali abertamente, declarando não ter gostado do que aconteceu hoje, eram sua própria base de apoio, sua própria base eleitoral. Eu estou falando de pessoas comuns que se manifestaram pela rede social hoje. Eu acho um bom termômetro. Então, se ainda é cedo para dizer o que vai acontecer, eu vejo claramente duas possibilidades aí para os próximos meses. Uma é o presidente, para não ter que enfrentar um impeachment, que agora se tornou uma possibilidade mais real, é se aliar à velha política, se aliar ao centrão, se aliar a tudo que ele combateu ou disse combater até esse momento. Porque ele não tem mais uma base de apoio forte o suficiente, aliás, nunca teve desde o começo, o governo foi muito cambaleante ali no Congresso, e ele precisa de uma base de apoio muito forte para enfrentar um pedido de impeachment. O outro caminho seria talvez a renúncia, o vice-presidente ficando no governo. Existe uma possibilidade de se terminar esse governo e dificilmente o Centrão iria peitar o general Mourão, que pelo menos até esse momento tem muito respeito de todos os níveis da política ali. Eu acho importante a gente lembrar também nesse momento a diferença entre país desenvolvido e país que ainda não conseguiu chegar a esse estágio. O país desenvolvido é o país que tem instituições fortes e respeitadas. O Brasil, infelizmente, não está nesse nível, e se estava caminhando para ter instituições fortes e respeitadas, hoje sofreu um duro golpe. Então é importante a gente ter isso em mente para ficar de olho no que vai acontecer nos próximos meses. Não é dar apoio a determinado político, a determinado processo, mas é ter em mente que se o Brasil continuar desunido e esses políticos, os velhos e os que se dizem novos, mas aparentemente agem como os antigos, continuarem com as mesmas formas de atuação de antes, a gente caminha para uma crise muito maior do que essa crise econômica que já está instalada por conta da pandemia, e aí não é um problema só do Brasil, é mundial, e para uma crise política que também já estava instalada e segue agora mais forte. E você? Como sentiu a saída do ministro Sérgio Moro do governo? Como você vê o Brasil nesse momento? Escreva ali na área de comentários, vamos interagir por lá. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!